Olá pessoal, tudo bem? Primeira vez que você está aqui no meu canal, Arthur Bernardes Treinador, se inscreva por gentileza, dá um like se você gostar daquilo que a gente vai trazer como conteúdo, tá bom? Olha, nós presenciamos agora, eu vou ser bem sincero com você, eu não vi o jogo do Vasco ah, full time, o tempo todo, mas pelo que a gente adquiriu de informações, dá para começar a pensar que algo mudou. Para ganhar de 3-0 de um time como Fortaleza, que é treinado pelo seu treinador, pelo mesmo treinador há mais ou menos 5 anos, em que esse treinador é bem qualificado, eu vejo com bons olhos essa vitória. Porém, nós temos que ter muita calma, porque esse entusiasmo, essa aplicação do Vasco, como ela aconteceu, ela pode assim criar uma ilusão para as pessoas, para o torcedor que está realmente faminto por títulos. E o torcedor vascaíno, ele é impressionante como é que ele é consistente. Ele não se deixa bater com derrota, ele cobra, ele briga, xinga e tal, como normal em todo momento negativo de um grande clube, isso acontece. Mas eles não desistem, o torcedor do Vasco não desiste. E a presença do Fernando Diniz dentro do Vasco da Gama, essa opção do Pedrinho, ela foi realmente injetou um novo ânimo na equipe, nos atletas, na comissão. Eu já havia comentado aqui antes que o Fernando é um cara que tem uma boa relação com as pessoas. Ele é um cara que tem as suas peculiaridades, como todo treinador. Ele é um cara vibrante, é um treinador que cobra bastante, e tem que cobrar mesmo, porque o resultado não aparece, ó, você sai. Então, a simbiose que existe entre o treinador e o atleta, ela fica nítida quando apresenta essa vontade de vencer, como foi o caso do Vasco contra o Fortaleza. Você fazer 3 gols dentro de São Januário hoje não é fácil, porque São Januário, às vezes, ela deixa de ser a sua própria casa, porque ali é a sua própria cadeira elétrica, porque ali dentro é uma energia tão boa, mas também, ao mesmo tempo, quando o time não está bem, ela é tão negativa, que fica todo mundo com medo de jogar em São Januário quando a fase não está boa. E o adversário se aproveita disso, porque quando eu estava trabalhando, que eu ia jogar contra uma equipe dentro da casa dela, que ela está passando por um momento ruim, nós temos que criar dispositivos para que provoque uma reação emocional, negativamente falando, naqueles atletas e tentar jogar a própria torcida contra eles. Isso é estratégia, todo mundo sabe disso e muita gente faz isso, porque faz parte do jogo, né? Eu já disse para vocês que futebol é igualzinho jogo de xadrez, só que tem muita emoção e tudo tem que se resolver rapidamente. Xadrez não, você fica sentado aqui, a questão está de como é que você mexe cada peça para gerar resultados positivos. E o Fernando Diniz chegou agora com muita gana de reverter o quadro da parte profissional dele. A gente percebe que ele é um cara que está buscando melhorar o espaço dele, porque quando ele sai do Fluminense, que acontece aquela saída da seleção e a saída do Fluminense, a verdade é a seguinte, né? O treinador ele sofre um baque muito, muito forte. E logo depois ele vai para o Cruzeiro e sofre também um outro baque. Ele levou 3 em pouco tempo, 3 pancadas fortes. E isso faz com que você fique vulnerável no mercado. Ele não ficou porque ele recentemente ganhou uma Libertadores. O mercado brasileiro hoje para treinador local, perdão, o treinador local que eu digo, o treinador brasileiro, ele está muito comprometido negativamente. Então, um treinador que conquista uma Libertadores há pouco tempo atrás, ele ainda está vivo, a chama está viva, como é o caso do Dorival lá no Corinthians, que ele saiu da seleção, mas mesmo assim ele fez bons trabalhos nesses anos aí com o Flamengo, com o próprio São Paulo, etc. e tal. Então, essa fogosidade, né, que o Fernando Diniz está apresentando, ela é bem contagiante para a torcida do Vasco, porque ele está vibrando junto e ele está aproveitando esse momento que ele tem que fazer uma reversão da sua imagem. Eu gostaria muito que ele alterasse um pouco a forma de jogar dele. Ele não vai mudar totalmente, mas que criasse outros dispositivos para que não gerasse tanta insegurança nos torcedores.
Eu acho que ele tem a forma dele jogar. Hoje eu estava escutando uma rádio aqui, o pessoal estava em deslocamento, né, na cidade, e eu estava escutando uma rádio, né, e os caras falando sobre, os comentaristas falando sobre a forma dos jogos, e dentro de casa, fora de casa, de alguns clubes que saem jogando com aquela bola ali atrás e todo mundo fica muito preocupado. Aí, dinizismo já começa a criar esse tipo de nomenclatura, né? Dizendo que mas é só o Fernando Diniz que faz isso, o mundo inteiro todo está fazendo. Então a culpa não é dele, ele quer fazer. Eu particularmente faria de outra forma, né? Eu já mencionei que eu daria 2, 3, 4 bolas longas lá, os caras iam achar que era só bola longa, daqui a pouco eu fazia uma saída por ali já com mais confiança, melhor treinado e alternando situações para que o adversário não se prepare para me surpreender com uma marcação lá em cima. Então eu acho que isso são alternativas que o treinador tem que ter, mas cada um pensa de um jeito. Eu estou torcendo muito para que ele possa fazer um bom resultado no Vasco. O Vasco precisa realmente dar uma mudada no seu astral. Tem um Verratti lá na frente que é danado para fazer gol. As bolas que vêm cruzadas de perna esquerda e perna direita correspondente ao lado, do lado direito cruzando com a perna direita, facilita muito para um atacante como o Verratti. Todo atacante que tem as características dele, como é o caso do Pedro, esses atacantes 9 de verdade, eles precisam de cruzamentos dentro da área. Esses cruzamentos, quando vem com a perna correspondente ao lado, facilita muito e prejudica o zagueiro. Sabe por quê? Porque no momento que o cara vai cruzar, eu já disse isso, eu tenho gravado aqui no meu canal, no Instagram, eu já gravei aqui no YouTube também, que quando você vai fazer o cruzamento, o canhoto, por exemplo, quando você vai fazer o cruzamento do lado esquerdo, você olha para o atacante, não, você tem que tirar do zagueiro e do goleiro. Se você conseguir tirar deles, fatalmente o atacante vai buscar essa bola, mas isso tem que estar combinado no treinamento, no dia a dia. Olha lá, tira do zagueiro, aí você coloca lá umas estacas, coloca uma barreira e fica ali todo dia, tirando a bola e o atacante atacando, fazendo movimentações, aí entra um, entra o outro. Depende muito da maneira de programar seu treinamento para que isso vá acontecer nos jogos. Então o Vasco está criando um novo DNA com o Fernando, e se o Fernando continuar, né, trabalhando dessa forma, e os jogadores não relaxarem, porque veja bem, às vezes o treinador tem um treinamento muito legal, isso, aquilo, ele treina bastante, como eu sempre treinei muito, mas muito, e só que os meus jogadores, meus atletas, eles tinham poucas lesões, lesão muscular quase que zero. Então, assim, por quê? Porque a metodologia que eu criei, eu não estou dizendo que ela seja melhor que a de ninguém, mas cada um pensa de um jeito. Mas, ao mesmo tempo que eu posso dizer o seguinte, o Vasco mudou o perfil dele? Mudou. Mudou por quê? Porque ele foi até cobrar foi lá perto do gol lá do Vasco, para cobrar, ele saiu da área técnica dele, coisa que não pode ser feita, ele foi lá, mas ele estava ali perto, né? Mas por quê? Ele é participativo e o Vasco precisa disso. Precisa de um cara que sabe o que quer, ele sabe o que quer, se gosta do jeito dele jogar ou não, é outra história. Ele é o treinador e é com ele que vai ser o trabalho desenvolvido, então deixa o cara trabalhar. E a seleção brasileira é a mesma coisa, que eu vou falar agora, mais 2 minutinhos para terminar. O Ancelotti está chegando, ele ainda é treinador do Real Madrid, está terminando o contrato dele, mas ele já deve ter colocado para os caras, olha, se vocês me querem lá, me dê liberdade para fazer o que eu quero. Por quê? Não adianta você trazer um treinador estrangeiro para uma seleção brasileira e ficar pressionando o cara. Vocês lembram não sei se ela era sueca ou americana, acho que era sueca, que foi campeã olímpica, que trouxe ela para a seleção feminina? Foi um fiasco danado. Eu espero que aqui também não aconteça a mesma coisa. Porque, gente, trabalhar numa seleção brasileira é muito difícil. Eu encerrei o papo do Vasco, tá? Parabéns aos vascaínos, estou torcendo muito para que dê certo. Eu falo muito de Vasco aqui, já falei que o pessoal pensa que sou vascaíno. Não sou vascaíno. Eu não tenho essa de, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu quero ver os clubes no Rio de Janeiro, que é onde eu estou sempre gravando, que é onde eu moro, ver os clubes bem. De vez em quando eu falo de outros clubes também, quando, por exemplo, o caso do Palmeiras, pulou na ponta da tabela agora. O Palmeiras é um time que ele é seríssimo candidato a ser campeão brasileiro. Por quê? Ele é bem organizado taticamente, fisicamente e mentalmente.
Então é um time que luta do início ao fim, não dá 1 milímetro de espaço para o adversário. Quando dá, ele vai, corre atrás e se supera. Tem um treinador que ele é realmente competente, não estava no banco hoje, foi expulso porque toma cartão vermelho pra caramba. O português é nervoso a beça, e aquele ali é bem nervoso. E eu acho que esse é um assunto que ele tinha que parar para pensar e repensar, porque todo ano ele é recordista mundial, eu acho, de cartões amarelo e vermelho. Eu nunca vi um treinador tomar tanto cartão na minha vida. Ele é bom? Ele é bom, mas ele precisa corrigir isso. Eu acho que só com o tempo que ele vai se acalmar um pouco. Então, voltando aqui a que eu estava falando da seleção, só para concluir, prestar atenção no que fizeram lá, né, com aquela treinadora, que foi um fiasco a seleção brasileira, né? Então, prestar atenção que agora está vindo um cara super campeão, etc, etc, mas o DNA dele não é de brasileiro, ele é estrangeiro, entendeu? Então, vamos torcer para que ele faça um grande trabalho e que a gente volte a jogar aquele futebol que a gente sempre sonhou. Tomara que dê certo, esse é o meu desejo, realmente, eu já frisei isso várias vezes. Prefiro ter um treinador brasileiro lá dentro da seleção, que tem o nosso DNA, como a gente fala sempre, né? Mas, se não é possível, o momento é ruim, o momento da CBF administrativamente é péssimo, já não é de hoje. Não parece não, mas isso reflete muito lá no campo. As decisões que têm que ser tomadas, como é que faz, qual é o patrocinador, como é que ele se envolve em tudo isso. Gente, é muita coisa que eu não quero aqui ficar mencionando, mas eu digo o seguinte, isso interfere muito no comportamento dos atletas, na maneira, nas convocações, tudo isso atrapalha muito. Para resumir, Palmeiras lá voltando ao Campeonato Brasileiro, Palmeiras em primeiro lugar, derrotou o Bragantino, o BRB Bragantino, que não é fácil, e o Bragantino está bem esse ano, vai dar muito trabalho, o Ceará também está aí fazendo um bom trabalho, então tem uns clubes que realmente o Campeonato Brasileiro está começando a aquecer, nós estamos chegando agora na 10ª rodada, e tem alguns clubes que quando pouparam, por exemplo, o Flamengo poupou a Arrascaeta, aí depois tirou Bruno Henrique e Pedro ao mesmo tempo, perdeu um pouco da agressividade, então salteando um pouco, né? Saltando de um jogo para outro, você só dar uma burilada aqui no Campeonato Brasileiro e dizer que tem muita coisa para andar, para rodar embaixo da ponte, mas o time mais consistente aí, até aqui é o Palmeiras, está sempre ali, ó, sempre batendo forte, dificilmente perde fora de casa. Hoje ganhou de novo. Então tem que prestar muita atenção, porque o Palmeiras é um seríssimo candidato a ser campeão brasileiro, fora as outras competições que ele está disputando. Esse é o nosso papo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!